Pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Estou disponibilizando aqui o vídeo do nosso primeiro plantão realizado no dia 18 de junho, onde eu esclareci aí como irei proceder nesse segundo bimestre, nesse curto segundo bimestre em Geografia e Sociologia. Se você perdeu, confere aí o vídeo, beleza? E aguardo vocês nos próximos plantões. Por que eu estou fazendo plantão, né? Antes de mais nada, por que eu resolvi fazer o plantão com vocês? Eu pensei assim, meu, já está ficando tão distante, né? O contato do aluno com a escola, que acho que é bacana ter esse momento, primeiro para a gente trocar uma ideia, vocês me verem e tal. É óbvio que eu trago aqui uma ideia um pouco de sala de aula, né? Coloco o mapa atrás, não é à toa. Me preocupo mesmo com o que está acontecendo com a escola, não com a escola, digo, com a educação em si, né, principalmente do aluno da escola pública. E eu acho que estabelecer um contato, né, uma aproximação com o aluno, eu acho que é importante nesse momento. E se a gente tem ferramentas para poder fazer isso, e mesmo que de repente o aluno não consiga entrar, pelo menos eu gravo e disponibilizo isso depois para ele entender o que foi discutido, o que foi conversado, né? Num primeiro momento, a gente teve dificuldade com relação a essas novas tecnologias. O Google Meet, por exemplo, liberou aí até o final do ano para poder fazer encontro com mais de 250 pessoas, então facilita muito, é um instrumento interessante. Eu consigo apresentar, gravar aqui, depois editar, então acaba sendo mais interessante. E como o segundo bimestre vai ser todo, né, de maneira remota, eu preciso estabelecer um contato com vocês, beleza? Então, essa é a ideia. Eu vou iniciar aqui a apresentação e aí vocês vão acompanhando para poder ter uma ideia. Bom, vamos lá começar para a gente poder entender qual que é a ideia. Como eu dou aula de Geografia e Sociologia, eu resolvi fazer um encontro toda semana com vocês, com todas as séries, na verdade. Particularmente, eu gosto muito da sala de aula e eu sinto muita falta da sala de aula, um lugar sagrado para mim, né? E como eu dou duas disciplinas, né, dou aula de duas disciplinas para vocês, eu posso fazer um encontro falando de uma disciplina em uma semana e na outra semana falando de outra disciplina. Né? Uma semana geografia, outra sociologia. O que eu quero conversar com vocês aqui é mostrar como eu irei proceder nesse bimestre. Primeira coisa, galera, esse bimestre é muito curto. O Rafa fala isso também no vídeo dele, né? Ele começou dia 1º de junho e vai até dia 31 de julho. E tudo remotamente. A distância é pior ainda. Então a gente precisa otimizar algumas coisas. Claro, para otimizar, a gente vai ter que pensar em algumas estratégias para poder fazer valer esse bimestre. Porque, para além de cumprir cargas, né, de atividades e tal, vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender porque é um ano de Enem, é um ano de vestibular. É claro que tudo isso em função aí também das mudanças de calendários que haverão até o final do ano, né, das provas, do Enem, de outros vestibulares. Mas a gente tem que se atentar a essa questão dos conteúdos, né? Isso é um ponto importante. Tem as aulas no centro de mídias, né? Que é importante vocês acompanharem. A Pamela comentou outro dia, né? De um professor que ela gostou muito, professor de geografia, vocês já devem ter visto. E o centro de mídias, eu concordo com vocês que ele não é tão convidativo. A maneira, né? Às vezes como a aula é dada, não tem uma dinâmica, fica meio cansativo às vezes. Eu concordo. Mas é um instrumento, galera, que tem agora acessível para nós. É uma forma na qual a gente pode trabalhar nessa atual conjuntura. Galera, lá tem o chat agora de sala de aula. Hoje à tarde eu vou entrar lá no chat. Quando você entra no centro de mídias, tem o chat da sala, né, do terceiro, e aí vocês podem mandar mensagem ali. Durante a aula de sociologia, eu vou entrar para que a gente possa, de repente, conversar. Se vocês estiverem por lá, claro, tá bom? Até para a gente testar. Outro ponto importante é ter bastante atenção com essa agenda de postagem no Google Sala de Aula. A gente, nós professores, né, estamos tomando o maior cuidado para que não fique tanta coisa. Tanto é que eu estou pensando de uma maneira diferente como eu irei proceder esse bimestre, né? Tá bom? Então, muita atenção nela. Eu já vou falar dessa agenda. Utilizar as ferramentas disponíveis para o esclarecimento de dúvidas. Então, meu, tá com alguma dúvida, tá rolando alguma questão, manda mensagem, né? Entre em contato aí pelo WhatsApp, manda mensagem lá pelo Google Sala de Aula, escreve lá nos comentários das aulas que foram postadas, né? Do Ivan, da Adriana, do Rafa, as minhas aulas ou outras que vierem a ter lá. Comentem também, porque é uma maneira até de registrar e tá ali o engajamento de vocês. E também usar o chat agora do centro de mídias, que esse aí a gente vai entender melhor para poder ir utilizando ele a partir de agora.
Quem não tem esse aplicativo baixado, baixe, viu, galera? Porque agora, principalmente vocês do terceiro, vocês viram que tem aula de revisão do Enem aos sábados, né? Então, é aprendizado, é coisa a mais, beleza? Então, acho que é importante vocês terem ele sim, acompanharem aí durante esse bimestre, né? Não deixem as atividades acumularem, para isso não adianta, tem que ter uma rotina de estudo. Eu, quando eu era estudante, né, mais especificamente na universidade, eu usava muita madrugada para estudar. E acho que alguns de vocês estão fazendo isso, né, utilizando a madrugada. É uma maneira? Vale a pena? Vale. Eu ficaria um pouco cansado, mas enfim, sei como é que é a idade de vocês, né? Acaba sendo uma outra forma. Aqui, nessa imagem, essa imagem, né, ela tem aí a nossa rotina, né, de postagem, ou seja, tem a agenda de postagem durante a semana. Eu fico com geografia na terça e sociologia na quinta. Percebam que está bem, as disciplinas ficaram bem misturadas justamente para facilitar. Tem aí o horário de plantão das 10 às 16 horas. Claro, dá para avançar um pouco, né? Só tomar um cuidado para não mandar aquela mensagem 3 horas da manhã, beleza? Porque às vezes a gente não vai responder 3 horas da manhã, mas pode mandar a mensagem no horário, podem trocar ideia. Como vocês são uma única sala, é mais fácil e até muito mais tranquilo de estabelecer um contato com vocês. E aí os plantões estão colocados aí, né? Plantão nosso é toda quinta-feira esse horário, 1 hora. Minha conversa então aqui é o seguinte ponto. Engajamento, né? Deixa eu voltar aqui esse slide, né? Quando eu falo de engajamento com vocês, é justamente de temer essa questão do distanciamento da escola, né? E aí a gente abrir aumentar ainda mais o poço entre o que é passado na escola pública e o que é passado na escola privada, né? Por quê? Os alunos das escolas particulares eles estão tendo aula dessa maneira. É precário? É ideal? Não é ideal, eu acho péssimo. Acho que é legal vocês tentarem criar aí uma rotina de estudo, porque, meu, é um último ano e eu fico muito preocupado com essa questão. Rola aí uns comentários, né? Eu vi isso do secretário de educação, de repente abrir a possibilidade para o aluno concluinte, né? O aluno que concluiu o terceiro ano do ensino médio esse ano, poder ter acesso à escola no ano que vem. Mas como vai ser isso? Em qual escola, né? Onde vai ser assegurada essa vaga? Mas isso é tudo ideias ainda que vão ser formuladas. E nesse momento, de pandemia, é a educação que está sendo muito prejudicada. Sobretudo vocês, né? Estão sendo bem prejudicados com isso. E vocês estão terminando agora, né? O ensino médio. Tranquilo, galera? Alguém quer abrir o áudio para falar alguma coisa? Acho que é tudo válido. Vocês entenderam a preocupação, né? Bom, deixa eu apresentar aqui para vocês rapidamente quais são os conteúdos da disciplina de Geografia. Choque de civilizações, que a gente vai falar hoje, Geografia das religiões, questão étnico-cultural, os principais movimentos separatistas na atualidade, América Latina, aspectos culturais e tensões políticas. Então, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, né, durante esse bimestre, de maneira remota ou através dos roteiros de estudos e também, né, lá pelo Centro de Mídias. Aqui eu coloquei as habilidades, tá bom? Eu não vou ficar lendo uma por uma, porque senão vai ficar um pouco cansativo. Mas a ideia aqui dessas habilidades, galera, é que vocês possam, de repente, articular o que está colocado aqui com temas atuais, né, com questões da atualidade. Eu coloquei um em verde aqui, né, identificar elementos históricos geográficos que explicam o desencadeamento de inúmeros conflitos étnicos, culturais no mundo contemporâneo. Galera, então aqui eu vou propor um trabalho para vocês, e aí a gente vai discutir para ver se dá para fazer ou não, beleza? Aí eu vou conversar com vocês de uma maneira bem tranquila. Então, esses seriam os conteúdos e as habilidades. Como eu vou avaliar vocês nesse bimestre? Aí eu coloquei aqui. Primeira coisa, galera, engajamento nas atividades, realizar as atividades. Quando eu passo um roteiro de estudo para vocês, façam anotações no caderno. Não de tudo, né? Porque eu já passei o material para vocês. Não precisa ficar anotando no caderno como se fosse a lousa da sala de aula. Mas é legal pegar aquela síntese, que são aqueles exercícios finais, aquelas dicas de leitura, enfim, ali fazer uma síntese no caderno. Porque aí você meio que estabelece uma rotina de estudo, te ajuda a estabelecer uma rotina de estudo. E isso funciona para mim. Professor, eu prefiro fazer um arquivo lá no Word ou no PowerPoint e ir alimentando, colocando ali minhas ideias. Meu, é válido, você vai encontrar a melhor ferramenta. Só guardem isso, registrem isso, porque no momento que voltar
as aulas, isso acaba sendo um instrumento até de recuperação, facilita muito, beleza? Então, retomem o caderno justamente para você estabelecer uma rotina de estudo. O Eric comentava aí, né, sobre essa questão de estudar por conta, eu já fiz isso muito, né? A leitura, como a Ana estava colocando, né, que a Juliana estava colocando, ela eu comecei a ler bastante graças aos livros didáticos, sobretudo de história. Eu adorava pegar os livros de história e começar a ler, estudar. Então você consegue aprender sozinho também. É mais difícil. Tem a questão de disciplina, tal, né? Ter a autodisciplina para poder estudar. Mas isso é uma questão importante. E que se eu não propor isso para vocês agora, eu não sei o que fazer, né? Na verdade, é uma ferramenta importante. E para além disso, nós estaremos aqui para ajudar a pensar sobre isso. Quando eu falo anotações no caderno, eu sei das dificuldades. Às vezes a gente está aí, pô, tem que sair essa hora, não tem uma mesa para poder escrever. Tem gente aí que tá na rua, né? Tá levando o cachorro para poder tomar banho. Mas, assim, por isso que eu tô até gravando, para que numa hora vocês entrem e tal. Mas façam essas anotações no caderno, até para poder, né, de fato, absorver, fazer uma reflexão e compreender e produzir algo relacionado aos conteúdos, né? Já que isso é cobrado no vestibulares. Não adianta, galera. O pessoal fala, essas matérias não tem nada a ver e tal, né? Eu tô aprendendo isso. Meu, a hora que você for fazer o vestibular vai estar lá, vai ser cobrado. E aí? Né? Eu vou colocar só 2 formulários no Google Forms, né, no Classroom, tá bom? Um dissertativo com uma questão única. Claro que quando eu falo questão única, pode ser que ela tenha A e B ali, tá bom? Mas é uma questão para vocês escreverem. A ideia é que eu vou colocar uma questão em que vocês, de fato, pensem, façam uma reflexão sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando. Será lá no meio do bimestre. Viu, Castilho? Escreva, tá bom? Você tem preguiça de escrever. Escreve, menina. Faço essa questão única. Também vou colocar um teste de atividade, tal como eu fiz no primeiro bimestre, que aí facilita mais ainda, né? Vários alunos acabam entrando, respondendo, porque acaba sendo mais fácil. O trabalho, galera, o trabalho que eu queria fazer com vocês, né, realizar com vocês, é um sobre questão étnico-cultural. Qual que é a ideia? Como eu tenho pouco tempo, né, a gente tem menos de 2 meses agora, né? Algum dos trabalhos eu queria passar para vocês realizarem. O tema de geografia é falar sobre os conflitos mundiais. Está lá na página 65, na página 65, 66, sobre a questão étnico-cultural do caderno do aluno segundo bimestre, tá bom? Escolha um conflito e faça um trabalho sobre quais são os motivos e consequências daquele conflito. Basicamente é isso, para que a gente possa entender como essa questão étnico-cultural articula na questão de conflitos que acontecem na atualidade. Beleza? Para quem tem o livro didático de geografia da terceira série, no capítulo 8, Tensões e Conflitos, vocês vão encontrar várias coisas ali importantes também. Vai ajudar a pensar um pouco sobre isso. Quando eu falo trabalho, eu esqueci de colocar aqui na frente, né? Mas esse trabalho, como vocês estão sem o livro didático, né? Mas tem acesso à internet, a gente consegue trabalhar pela internet, tá bom? A gente consegue fazer algumas coisas, umas pesquisas pela internet. Vou pensar dessa forma. Claro que para aprofundar isso eu tenho que ler matérias, tal, tenho que ler algumas coisas mais afinco para poder entender melhor. Tranquilo? Então, tem esse livro. Para quem estiver com o livro, beleza. Quem mora perto da escola, quiser pegar o livro, eu mando um recado lá para o Fernando, tal. Pode ser uma possibilidade também. Isso é geografia. Galera, entender a ideia do engajamento, anotar no caderno, mais para criar uma rotina de estudo mesmo, e os 2 formulários, ficou claro isso para vocês? Dá um ok aí no chat ou pode abrir o áudio para falar. Eu topo, achei da hora. De boa, tranquilo? De boa. Vai pesar vocês? Meu, falem. Se for, professor, tô achando que vai pesar isso aí, ó. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aqui, porque eu achei que não ficou tão legal, não. Podem opinar, meu. Eu sou bem tranquilo com isso. Falem. Ou dá para fazer? A Aline tá perguntando aqui, né? Se o formato do trabalho vai ser só o slide mesmo. Não, Aline, pode escolher. Vou deixar vocês à vontade. Meu, quer fazer um podcast? Faz. Quer fazer um vídeo? Beleza. Quer ficar desenhando na mão, sabe? Aqueles vídeos que o pessoal fica desenhando mapa, tal, falando, narrando. Meu, aí é vocês. Qualquer coisa que a galera produzir nessa situação, para mim já é lucro. Beleza? Pode ser? De boa. É uma proposta da hora, Marcelo. Valeu, Aline. Valeu. Pessoal, vamos para a sociologia. Bom,
Sociologia é muito tranquilo, meu, e está totalmente relacionado com a atualidade, porque olha a pergunta central aí em conteúdos, galera, nesse slide. Qual a importância da participação política? Qual a importância da participação política? Meu, a gente está assistindo agora movimentos antirracistas, né, no mundo, em função do que aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos. A gente está vendo isso, é muito claro. Os movimentos estão ocupando as ruas, já estavam, na verdade, bem antes, coletes amarelos na França, movimentos no Chile, em Hong Kong, ou seja, participação política, ela se dá por ocupar as ruas também. Quem acaba organizando isso são os movimentos sociais, beleza? Então, isso é um tema muito atual, bastante atual mesmo. Só que para a gente poder entender isso, a gente tem que primeiro compreender o que é movimento social, por isso que eu fiz uma postagem hoje sobre esse assunto. Se vocês fizeram já, ou se não fizeram ainda, tá lá, é sobre esse assunto, o que é um movimento social. E como a gente parte aqui do Brasil, a gente está falando sobre as formas de participação popular ao longo da história, né, ali em conteúdos. A gente está trabalhando um pouco aí sobre essa... como foram os movimentos, as revoltas dentro do Brasil ao longo da história. Então, um assunto muito importante. Depois, eu vou trabalhar com vocês os movimentos sociais contemporâneos, né, falando do movimento operário e sindical. A gente está falando aqui do movimento operário e sindical. Meu, esses aplicativos de entrega, né, Rappi, iFood, eles não são aí trabalhadores com direitos, né? São prestadores de serviços, é o que nós chamamos lá no início do ano de uberização do trabalho, né, do mercado de trabalho. Então, é importante destacar, por que essa galera não tem sindicato, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas vai rolar uma paralisação aí relacionada a esses trabalhadores. Então, é um tema que está ganhando evidência. Mas antes de a gente entender o que está acontecendo agora, eu tenho que pensar no processo histórico. Isso é importante, né? Então, a gente vai voltar sobre isso. É um texto também para facilitar o entendimento sobre isso. Os movimentos contemporâneos também no sentido de movimentos populares urbanos e também dos trabalhadores sem terra. A gente vai trabalhar isso, mas está de uma maneira bem simples e bem resumida, então vai dar para articular bem isso. Sobre os movimentos urbanos, como é o espaço que nós vivenciamos, eu vou trabalhar essa última habilidade que está aqui embaixo, né, que é reconhecer que a cidade é um local de conflitos e contradições, está relacionado com geografia, tá bom? Está relacionado muito com geografia. E aqui vem a proposta de trabalho colaborativo com vocês. Movimentos sociais contemporâneos. Primeiro tema, movimento feminista, e depois os novos movimentos sociais. Negro, super atual, né? Ambientalista e LGBT. Né? Galera, esses movimentos sociais, eu queria propor para que vocês realizassem aí o tema que vocês acham mais interessante. Professor, eu quero falar sobre o movimento feminista. Meu, abraça. Professor, eu vou falar sobre o movimento negro, pegar essa carona aí que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e tal. Meu, abraça, esse é o tema. Professor, eu vou falar sobre LGBT. Meu, ótimo, porque é um tema super atual e super importante. Quero falar sobre o movimento ambientalista. Tranquilo também. Então, tá vendo essas duas habilidades aqui, né? Estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres e reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos, como esse caso agora dos movimentos antirracistas, né, e que não são novos, na verdade, né, se a gente pensar na escravidão, na herança da escravidão, se a gente pensar que o movimento LGBT só foi ter direitos atendidos nessa última década, né, por exemplo, no Brasil, o estabelecimento da União Civil pelo STF, então é um tema muito atual também, beleza? Como eu vou avaliar vocês? Mesma coisa como geografia. Engajamento nas atividades, realizar as anotações no caderno, síntese de vocês. Professor, você falou lá em geografia anotações no caderno e falou aqui em sociologia de anotações no caderno. Você vai cobrar isso? Vou, mas eu estou estruturando isso, tá bom? Tem uma maneira de colocar uma atividade no Google Sala de Aula, vocês tiram foto, sobe o arquivo, aí depois vocês voltam naquela mesma atividade, sobe outra foto e vai acumulando, vão subindo várias fotos das várias aulas que nós vamos ter, né? Várias aulas são em torno de 5, ou até menos, acho que 4, na verdade. Tá bom? Bom, anotações no caderno, né? Engajamento nas atividades. 2 formulários, né? Pelo Google Forms, um no Classroom, né? 2 formulários no Classroom
um dissertativo e outro teste, naquele mesmo modelo que eu passei no primeiro bimestre, tá bom? E a proposta de trabalho, uma estrutura livre, aqui sim eu lembrei de colocar, né? A Aline tinha perguntado para mim, aqui é a mesma ideia, é livre também, vocês escolhem como querem fazer. Professor, vou montar um PowerPoint, vou escrever uma redação, vou fazer um vídeo, vou fazer um podcast. Meu, tranquilo, a única coisa que vocês precisam escolher é um tema, movimento feminista, ou um dos novos movimentos sociais, né, negro, ambientalista, LGBT, tá bom? Vocês podem escolher alguns desses temas e realizarem aí essa atividade. E percebam que esses temas, galera, são super, mas mega, hiper atuais. Beleza? O que vocês acharam? Dá para fazer? Da hora. Achei firmeza. É uma maneira que eu penso assim de cobrar a atividade de vocês, né, na verdade. É uma maneira que eu penso assim, meu, os alunos estão lá em casa, eu quero fazer eles estudarem alguma coisa, aí no fim a gente vem aqui, compartilha as coisas e todo mundo aprende de uma maneira conjunta, né? Eu tenho que fazer alguma coisa enquanto professor, e aí eu acabo tendo que pensar em algumas estratégias, né? E a estratégia que eu pensei é, de repente, fazer uma proposta de trabalho que seja um tema que você vá ver sentido, né? Faça um projetinho, alguma coisa assim. Vocês pensarem até numa ideia diferente para... Professor, pensando numa ideia assim de, sei lá, vou pegar o movimento ambientalista ali, vou abordar de uma outra forma, vou propor uma outra forma de pensar isso. Meu, é com vocês, né? Criatividade fica por conta de vocês. Eu tenho que propor desafios, porque a gente está no momento aqui de fadiga, de, né, esse cansaço de estar em casa, de todo vivenciando todo esse momento agora de pandemia, em que há vários problemas, a gente não pode ignorar isso, a gente não pode ignorar que o mundo, né, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas morrendo, mas de certa maneira a gente precisa também pensar que a educação a gente pode aprender com a experiência, né? A gente pode aprender com o que a gente está vivendo. E a gente faz uso dessa experiência atual e tenta trazer para a nossa disciplina, tenta fazer algumas abordagens que façam sentido, façam mais sentido e que sejam significativos de fato. Beleza? Professor, posso linkar o trabalho de geografia com de sociologia? Acho legal, viu? Eu acho uma boa. Pode sim, pode sim. Eu penso nisso. Eu não sei qual é a ideia que você está pensando, mas dá para fazer sim. Pode sim, pode Viu, fazer. professor? Oi. Desculpe, esses trabalhos aí que eu li aí no chat, pode fazer com outra pessoa também? Ou só individual? Pode, isso, pode sim, é verdade, pode sim. Vocês estão abertos para fazer com outras pessoas, Já. podem trabalhar remotamente, porque senão vai ficar pesado para vocês. Porque eu sei, viu, o Eric, que é difícil se organizar estando em casa. Na escola, no período integral, eu acabo até conseguindo ali me organizar para fazer as coisas com os grupos, né? Eu uso o tempo da sala de aula para poder fazer as coisas. Mas em casa, né, a gente acaba meio que perdendo um pouco desse senso de orientação, do que eu tenho que fazer, enfim, fica mais difícil mesmo. Então, vocês podem se articular em grupos até para facilitar essas atividades. Professor, Eu, e se eu decidir, tipo, linkar o trabalho de sociologia com geografia e com o tema atual, que é o coronavírus, dá certo? perfeito, ótimo, pode ser sim, pode ser sim. Aliás, eu recomendo isso. A galera que conseguir fazer isso, eu estava pensando nisso, porque assim, o tema de geografia eu peguei conflitos, né? Ele fala mais sobre a questão de choque de civilizações, de conflitos. Então, enfim, eu acabei focando nessa parte. E aqui a gente fala sobre movimentos atuais e movimentos sociais que estão na ordem do dia também, né? Mas, meu, dá para fazer várias coisas sim, dá para pensar nisso. Dá para fazer sim. Tranquilo, galera? De boa, de boa. De boa? Sim. Vou ter que editar esse vídeo depois, puta merda.